Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Meu nome é Hermano, vulgo Oliveira, e eu sou um game dev amador. Eu comecei um projeto alguns meses atrás pra... Deixa eu colocar meu óculos pra passar mais confiança. Aí. Eu comecei esse projeto aqui alguns meses atrás, em dezembro, se eu não me engano, pra poder registrar, pra poder deixar documentado esse processo que eu tô fazendo de tentar aprender game dev. E é uma coisa que eu não queria que fosse só um hobby, né? Eu quero que seja a minha carreira. A minha ideia a curto prazo é desenvolver habilidades suficientes para conseguir atuar no mercado de trabalho. E a longo prazo eu quero ter o meu estúdio. Então é uma ambição considerável. Levando em conta que eu ainda quero que seja um puta de um estúdio, porque eu quero ser o maior game dev do sul do mundo. É um trampo fudido, é um trampo de corno, mas é um trampo que eu tenho muitíssimo interesse. Vocês que já estão acompanhando aqui há mais tempo, vocês devem saber que bastante coisa mudou. Nome do canal, a proposta do jogo que a gente estava desenvolvendo, como a gente está fazendo as coisas, a ordem das coisas, enfim. Então hoje, talvez seja um vídeo um pouquinho maior, tentar dar uma recapitulada em tudo que aconteceu, falar para vocês como que foi essa experiência, né? Que ainda não acabou de fato, né? Mas agora tá entrando numa fase que eu consideraria que é a fase inicial mesmo desse projeto, porque até então era meio que um diagnóstico, né? Então, a minha ideia era... Eu nem sei a apresentação, que eu não sei se ela tá pronta certinho. Eu tive que fazer tudo meio que correndo, mas enfim. A minha ideia inicial, né, dentro desse projeto, né, do que eu queria fazer, como eu quero produzir um jogo, como eu quero aprender a fazer um jogo, eu separei o que, na minha opinião, compõe um jogo, né, que é basicamente arte visual, áudio, narrativa e sistema. E em cada um deles tem essas gavetinhas, que são os temas de cada um deles. E desde dezembro até então eu tenho desenvolvido, né, uma palavra muito forte, mas eu tenho tentado desenvolver um demo de um jogo que construímos dentro dessas diretrizes, né? A gente criou o concept, o 3D, as animações, tudo. Fizemos todas as coisas, tirando a vertente de áudio, que realmente não deu tempo. Um, e a gente construiu um joguinho. Que, assim, também é uma palavra muito forte dizer, porque não tá necessariamente construído, não tá finalizado, não tá funcionando direito. Eu tinha me comprometido com vocês ontem de disponibilizar ele no itch.io para vocês acessarem. Bicho, ele não exporta. O Unity não tá exportando o jogo fechado. Tem alguma coisa lá dentro que eu acho que tá corrompida. Eu até pedi ajuda do ChatGPT para ver se eu encontro, ainda não consegui me diagnosticar. Mas enfim, eu vou dar um jeito de mandar para vocês aí, um jeito a gente vai dar. Mas é que o caminho que eu tava tentando ontem não deu, e eu ainda tenho o dia de hoje para fazer isso funcionar, né? Então, vamos tentar fazer essa porra rodar. Mas enfim, por que eu separei, né, nesses 4 pilares? Na minha concepção, como um gamer de longa data, ops, eu acho que essas são as interações que o jogador tem dentro do jogo. Você vai ver coisas, você vai ouvir coisas, você vai fazer coisas e tem um porquê de você fazer essas coisas. E cada uma delas está encaixada em um desses pilares, né? Na minha humilde opinião. Então, eu resolvi fazer isso. E porque também eu que estou fazendo, eu meti o louco e é isso. Eu pesquisei um pouco, eu achei que fazia sentido e foi, né, nisso que a gente seguiu o projeto. Show! Essa fase inicial desse demo, como eu falei mais cedo, era para uma fase meio que autodiagnóstica. É para ver o que eu sei, o que eu não sei e o que eu nem sei que eu não sei. Vocês que não me conhecem muito bem ainda, cara, eu trabalho na área de dados. Eu tenho contato com jogo de videogame desde que eu sou muito pequeno. Eu sou viciado nisso desde que eu era um girino. Sempre tive interesse em trabalhar na área e sempre me envolvi do jeito que dava. E um dos jeitos que dava era ilustração. Eu sempre gostei muito de desenhar, então eu sempre desenhei personagem, inventava umas coisas assim, mas nada muito mais do que isso. Já peguei alguns trampos de freela para ilustração, normalmente envolvendo personagem também. Mas nada demais, eu não sou um profissional, eu não sou nem muito bom no que eu faço, né? E olha que é a melhor habilidade que eu tenho de todas essas aqui dentro, ilustração. Mas era o que eu me garantia aqui. E não tenho a menor ideia de como fazer música, como produzir música, narrativa, sistema. Eu mexo um pouco com programação no trabalho, eu tenho estudado um pouco mais
sobre programação e desenvolvimento de jogos há um pouco tempo, mas, enfim, eu comecei até uma faculdade. Mas sendo muito sincero, tipo, você não aprende a fazer a coisa de fato, você aprende pedaços e tenta juntar tudo. E é o que eu tentei fazer e, cara, não tá colando, mas enfim, é uma questão de tempo. Então, assim, muita coisa que eu achava que eu sabia também, eu fui tentar implementar, acabei descobrindo que eu não sabia o suficiente. Então foi muito uma experiência diagnóstica, assim, de entender em que pé que a gente tá. Porque o projeto, de fato, né, a ideia do canal em si, começa agora. Na realidade, começa no domingo. Eu estava prevendo, né, de conseguir fazer essa fase diagnóstica, essa fase investigativa, até abril. Porque em abril eu ia fazer uma viagem pro Japão. Eu já pulei ali o negócio. Eu ia fazer uma viagem pro Japão. E acabou que era esse o prazo que eu tinha, até visitar no Japão, porque é onde eu queria que começasse o projeto realmente. Como essa viagem foi antecipada para hoje, eu não vou ter esse mês adicional, eu não vou ter esse tempo a mais aí para refinar o jogo e tentar arrumar o que ficou pendente. Então ele tá cagado do jeito que tá. Eu vou tentar arrumar enquanto eu estiver lá, mas eu não garanto, porque aí eu vou ter que fazer outros conteúdos, outras coisas, que é o que eu vim trazer para vocês aqui, né? Esse daqui, inclusive, é o template do primeiro vídeo que eu fiz aqui pra vocês. É só uma cópia dele, eu adicionei um detalhe ou outro a mais pra mostrar pra vocês qual é a minha ideia de fato. E então, vocês que já viram isso antes, não estranhem muito, tá? E por falta do tempo também, eu tô mastigando tudo, tô pegando tudo que tiver pronto aqui e tentando aproveitar. Então, o meu objetivo principal aqui do canal era estudar como que a gente ia aprender, né? Como que a gente desenvolve um jogo. E eu pensei que um projeto legal pra isso ia pegar, tipo, analisar um jogo mesmo, tipo, pegar um jogo de referência, estudar ele. Eu fiz parte desse processo aqui com vocês, mas foi muito no background, assim, tipo, eu não trazia muito isso pra vocês. Mas eu pensei em, tipo, gravar, jogando, explicando como as coisas acontecem, ou como eu percebo que essas coisas acontecem, documentar tudo isso. E a partir desse documento, a partir dessas observações, criar um jogo-alvo, tipo, criar um jogo se baseando nessa referência. Como se fosse uma homenagem mesmo. Porque o jogo que eu escolhi para fazer esse projeto inteiro aqui é um jogo que eu gosto muito, é um jogo de Play 1. Pela minha cara, vocês já devem ter reparado que eu sou velho. Então, assim, é um dos meus jogos favoritos. E eu resolvi, porra, vai ser muito massa estudar esse jogo. E assim, não é um jogo. Eu não vou dizer que é um jogo muito bom, mas não é um jogo ruim também. Mas é um jogo do caralho. Eu pensei em estudá-lo, fazer essa versão, fazer essa homenagem, fazer o que a gente chama de fatia vertical, né? Que a gente vai pegar um pedaço dele e replicar aqui, basicamente. Eu ainda não decidi se a gente vai fazer tipo um por um, vai usar os personagens, a história, tudo igual, ou se a gente vai usar todos os artifícios que ele tem, dando uma releitura minha, né? Isso eu ainda não decidi, mas é basicamente isso a proposta, né? E a partir disso, né, fazer essa construção usando os sistemas que a gente viu e até tendo esse senso crítico de, olha, por exemplo, esse sistema aqui ele não funciona bem, um sistema de mira. Pô, dá pra gente tentar melhorar, né, melhorar a qualidade de vida do jogo e fazer uma proposta em tese melhor, né, do que a que foi feita pelo jogo inicial. E também foi um dos motivos pelo qual eu escolhi um jogo de Play 1, porque normalmente, pela limitação do próprio hardware, eles não podiam viajar muito, né, eles não tinham muito liberdades que a gente tem hoje. Então, acho que até pra gente tentar replicar fica mais fácil. Até a questão do 3D, enfim. Então, isso é o norte do nosso projeto. E por que que ele só começa aqui agora? Por que que ele não começou quando você começou a fazer o teu demo? Beleza. Porque eu não tenho o jogo aqui. E pelo poder da internet, a gente consegue ele. A gente consegue emular, a gente consegue... Enfim, dá-se um jeito, né? Dá até pegar o conteúdo pronto do YouTube, só replicar, só reagir, enfim. Mas eu quero me dar trabalho. Eu quero fazer o negócio funcionar direito. Como eu já tinha uma viagem programada para o Japão, que eu queria fazer alguma coisa parecida, e até dando um passo para trás, né? Como eu falei para vocês ali atrás, que tipo, esse projeto de fato começou 3 meses atrás, 4 meses atrás, ele já tá na minha cabeça há muito tempo. Ele já tá na minha cabeça desde 2023, se eu não me engano, 24. Que foi quando eu fui pro Japão pela primeira vez, eu realizei o sonho da minha vida, fui lá, fiquei alucinado e eu voltei surtado querendo ser um game dev. Falei, eu não quero mais trabalhar com a porra que eu trabalho hoje, eu quero virar game dev e foda-se. E desde então eu tenho tentado estruturar essas coisas. Eu comecei a estudar japonês, eu comecei a estudar um pouco mais de programação, comecei a tentar ver essas coisas. Não sou bom em nenhuma delas.
Até porque eu faço outras coisas em paralelo também, mas isso não é uma desculpa. A vida tem dessas e faz parte. Enfim, então eu falei, cara, vamos casar. Próxima vez que eu for pro Japão, eu vou disparar esse projeto e foda-se. Vai ser aí que eu vou meter o louco e dali. E foi isso que aconteceu. Eu tive esse momento, essa epifania, esse momento de eureka. E eu decidi que aqui, nessa viagem que eu vou fazer agora, é o que eu vou começar, vai ser o pontapé inicial para tudo isso. Tanto que é por isso que vocês viram que eu tinha muita dificuldade com até a questão de, sei lá, o nome das coisas, tipo, o nome do canal, proposta e tudo mais, assim, porque eu não tinha nada definido, sabe? Tipo, eu tô tentando fazer à medida que as coisas vão. Eu não sei nem falar com a câmera, eu não sei fazer nada. Eu tentei comprar equipamentos aos poucos melhorzinhos, assim, para melhorar a qualidade do que eu faço aqui para vocês. E a ideia é cada vez melhorando mais, né? Mas enfim, então esse é o marco inicial, tipo, esse é o pontapé inicial. O que a gente fez até agora foi mais um prólogo, mas não quer dizer que eu vou largar de lado, tá? No último vídeo que eu fiz, eu já comentei sobre o que eu quero revisitar daquele projeto. Eu só não tenho como estimar para vocês aqui quais seriam os prazos, né? Como que isso vai acontecer. Então, como que a gente vai achar esse jogo de referência, né? Bicho, lá no Japão tem muita loja de game retrô. Muita. Tem muita variedade. Isso é muito massa. E eu, particularmente, que gosto disso e eu gosto de colecionar tralha, é muito bacana. E da última vez que eu visitei, eu fiquei com esse comichão e falei, porra, ia ser legal, né? Pegar aqui uns negócios, colecionar umas coisas mais antigas e tal. E eu tô indo lá com uma dessas missões agora. Além de coletar a tralha, eu também quero pegar esse jogo. É a missão principal na realidade. Eu vou encontrar esse jogo, essa mídia física. Inclusive para vocês curiosos, que vocês querem saber, que vocês estão há 4 meses esperando para saber, o nome do jogo. Tá tendo, inclusive, um boato que ele vai voltar. Dedos cruzados. Tomara que dê boa. Mas enfim, encontrando ele lá, eu vou, né, gravar tudo. Vou gravar tudo que eu puder lá, dessa interação nas lojas, procurar esse negócio, mostrar como é que funciona, né, a vida lá, porque eu vou ficar 3 meses por aquelas bandas. Vou tentar aproveitar ao máximo, mas eu vou tentar, né, fazer isso daí, de mostrar pra vocês como que é essa quest, como que a gente vai encontrar esse item. E eu vou tratar tudo como se fosse realmente um RPG. Tipo, eu tenho uma quest, eu tenho essa missão, eu vou ter que interagir com os NPC, eu vou ter que entrar em dungeon, eu não quero saber. Eu vou achar essa porra, tá? Então, é isso que eu vou estar mapeando agora. E é por isso que o conteúdo, pra quem tá assistindo até hoje, vai mudar um pouco durante as próximas semanas, né? Mas eu voltando pra cá, ele já vai voltar pro arroz com feijão que a gente já faz aqui, que é eu mostrando pra vocês o que tá sendo feito, ou como que a gente vai desenvolver, enfim. Esse daqui é só um ponto um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem que fazer essa cerimônia, né? Tem que fazer isso daí. E querendo ou não, eu acho que ter uma história, ter uma narrativa é muito mais interessante pra quem tá assistindo, sabe? E é isso, tá? Então eu tô indo pra lá pra encontrar esse jogo. Encontrando ele, a gente continua lá conhecendo os lugares e tal, mas eu vou começar a mexer mais com ele possivelmente quando eu voltar. Se tiver alguma mudança em relação a isso, vocês vão ficar sabendo, mas o que eu tô estimando é que não vai dar tempo de fazer tudo isso. Porque, cara, 3 meses é bastante tempo e parece que dá pra fazer muita coisa. Velho, não dá. Lá é muito grande, tem muita coisa, tem. E eu sou meio esquizofrênico, sou meio autista, cara, eu não tenho atenção para as coisas certas. Enfim, vai ser um puta de um desafio, mas um desafio muito, muito bacana, na minha opinião. E aí, ó, as quests são essas. Encontrar o jogo de referência é a principal, então, enquanto a gente não encontrar isso, não dá pra voltar pra casa, não, cara. Então, o foco vai ser esse. E a gente vai ter várias side quests também, né? A gente vai visitar lugares diferentes, a gente vai interagir com gente, vamos mapear pontos interessantes, não só para recomendar para quem tiver interesse em fazer alguma coisa parecida também lá, mas fazer também uma ponte com o tema principal do canal. Eu sou um nerdola encardido que eu quero virar o maior game dev do sul do mundo. A gente tá falando sobre game dev, a gente tá indo pra meca dos jogos de videogame, não dá pra falar de uma coisa sem a outra. E eu não sou, não quero ser nem associado, nem tenho a capacidade ou carisma pra ser, tipo, youtuber ou influencer de lifestyle e viagem os caralho. Meu irmão, eu sou um nerdola, quero fazer jogo, é isso. Então não dá pra separar as duas coisas. Eu não vou ficar lá só falando, tipo, a história da ponte não sei das quantas, do prédio. Não. Eu acho que tem que ter um link com a nossa língua aqui. E a língua é
jogo de videogame, né? Cara, tá tudo cagado, tá tudo pulando as telas aqui. Aí, ó. Jogo de videogame. Então, a minha ideia é pegar jogos que eu sei que citam por nome lugares, não só de Tóquio, mas do Japão, e visitar esses lugares. Mostrar pra vocês como é que é essa porra desse lugar, se é parecido, se não é, com o que tá mostrando no jogo, se é, sabe, como que as coisas são, como que as pessoas são. Por exemplo, tem muito bairro que aparece, tanto em anime quanto em jogo de videogame, tem um monte de gente fazendo cosplay. Ah, é assim na vida real? Rapaz, vamos descobrir, vamos ver essa porra. Então eu só citei aqui alguns nomes, né? Shibuya, Shinjuku, tem vários bairros famosos, tem vários prédios famosos, tem muito escritório, tem muita loja que produz jogo que é famoso, tem muita desenvolvedor famoso por lá. Se a gente passar por perto ou se eu encontrar informação, eu vou mostrar pra vocês, pra tentar sempre atar esse nó com o que a gente tá fazendo aqui. E é isso. E eu vou falar de uma experiência muito interessante, tá? Que é esse jogo aqui, o Ghostwire Tokyo, esse que tá aqui no canto inferior esquerdo. É, Cara, é um jogo que eu recomendo bastante. Eu acho que ele tem pra PC, pro Play, enfim. Eu joguei ele um pouco antes de ter viajado pro Japão da primeira vez que eu fui. E eu achei muito legal, tipo, o jogo, ele é meio que um RPG de ação, assim, ele tem um pezinho de terror. Eu acho que não é bem assim, é porque eu sou frouxo mesmo. Mas é um jogo do caralho. O jogo é muito massa, o jogo é muito divertido, é muito bacana, tem uma história interessante, assim, e tal. Mas a coisa que eu fiquei mais impressionado é que ele se passa em Tóquio e ele pega alguns bairros locais. E, cara, quando eu fui pra lá, eles fizeram um pra um, tipo, é igual. O lugar é igual. Tem uma missão que você tá dentro de uma estação lá de metrô que o cara se perde, ele tem que se encontrar e tal. Velho, a estação de metrô ao vivo é um labirinto do cacete. Então, assim, isso pra mim foi muito massa, que eu ficava, cara, como será que é esse lugar, né? E quando eu fui lá, eu vi, velho, é muito mais parecido do que eu imaginava. Obviamente que não tinha aparições e fantasmas e tinhoso lá, mas foi uma experiência muito massa, cara. Foi, tipo, absurdo. Foi muito legal. Então, assim, e o oposto aconteceu com o Yakuza aqui em cima. É, Tem um bairro, o bairro mais famoso, que agora me fugiu no jogo. Ele. Eu jurava que era um bairro de verdade. E quando a gente foi pra lá, eu fui perguntar, cara, esse lugar aqui existe? Onde é que fica e tal? Não sei o que. Ela disse, cara, não, nunca ouvi falar. Aí eu expliquei que era do jogo lá, Yakuza e tal, não sei o que. Aí eles, não, ele é baseado em tal coisa. Tá, ele é baseado num bairro de verdade, mas ele não é com aquele nome, mas as características são muito semelhantes. Então tem todas as possibilidades. E aqui eu só trouxe 4 jogos, eu tinha separado mais alguns, porque são 4 jogos que eu particularmente joguei, que eu gosto bastante. Então, assim, eu acho que fica uma proposta mais legal ainda. De, tipo, visitar lugares que pra vocês talvez não sejam tão novidade, sabe? Tipo, de você ver fisicamente um lugar que você viu digitalmente, assim, que você viu num jogo e perceber as diferenças e tal. Eu vou tentar documentar isso da melhor forma possível. Eu tinha colocado aqui também algumas cidades que eu já vi citadas, né, em algum desses jogos. O que não era a última, Então, assim, como eu comentei, né? 3 meses é bastante tempo, mas eu não sei se é tempo suficiente para fazer todas essas coisas. Eu vou tentar fazer o máximo. Quero visitar o máximo de cidades possíveis, porque da outra vez que eu fui, eu só fiquei em Tóquio, então eu não conheço nenhuma outra. Então eu quero fazer isso. A minha ideia é fazer tudo isso aí para vocês. E quando a gente voltar dessa viagem toda, eu vou trazer para vocês aqui, né? Eu vou começar a gerar o conteúdo usando o nosso jogo de referência, né? Que aqui a gente tá nessa fase 1, que a gente vai encontrar ele lá. Fase 2 a gente vai começar a estudá-lo de fato, vamos documentar tudo isso bonitinho, certinho, como fariam os profissionais de verdade. Eu vou tentar fazer do mais perfeito possível. Que foi um luxo que eu não tive desse jogo aqui agora que a gente estava tentando desenvolver, porque o tempo era muito curto. E assim, é o que eu falei, tudo em toque de caixa, eu estou tentando aprender em paralelo. E normalmente quando eu chegava numa barreira, eu percebia, puta, eu não consigo fazer isso porque eu não sei tal coisa. Aí eu tinha que estudar aquela coisa. E dentro daquela coisa tinha outro assunto que eu não sabia. Então, tipo, virava uma bola de neve assim e tal. Mas, enfim, né? Faz parte do desafio. Ah, Vamos começar a desenvolver o jogo-alvo em seguida. E depois a gente vai publicar, semelhante com o processo que eu estou tentando fazer com vocês aqui agora. Esse que a gente está fazendo aqui agora tá meio complicado porque, de novo, né? O prazo e essas mudanças e tal complicaram muito mais o nosso processo. Mas eu vou dar um jeito, vamos dar um jeito nessa porra.
Mas o do outro provavelmente não vai ter esse problema porque eu não tô estipulando um prazo limite pra ele. Tipo, pode levar 10 anos fazer, mas vai ser feito. Então talvez não passe pelas encrencas que a gente passou aqui agora. É, outra coisa também importante. Eu tô fazendo isso com uma certa ambição de... Eu trabalho em paralelo hoje, né? Eu tenho um trabalho que às vezes onera muito do meu tempo, às vezes não. Então ele é bem sazonal, assim. É, isso tira muito do tempo que eu preciso para desenvolver esse hobby, né? Um, Porque eu também tenho que estudar muita coisa pro meu trabalho, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho na área de dados. Eu atendo grandes empresas na área de consultoria, então sempre tem bastante coisa para estar estudando, não só relacionado ao conteúdo do que eu tenho que fazer, mas às vezes casos específicos de clientes e tal. Uh, então isso toma muito do meu tempo. Então a minha ambição a curto para médio prazo é conseguir rentabilizar de alguma forma esse projeto, né, aqui. Se eu conseguir bancar meu salário fazendo isso aqui, eu não sei se é no YouTube, não sei se é fazendo dancinha no TikTok, eu não sei como é que é. Eu conseguiria focar a minha atenção única e exclusivamente para isso. Ou até se eu conseguisse atuar na área de fato. Então são coisas que eu não tô dando nenhum prazo porque elas são mais longe, a gente tá na fase 1 agora, né? Então eu não vou nem me arriscar e dar estimativas erradas, mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Então eu acho que é só uma questão de tempo até a gente conseguir dedicar a atenção completa só para esse projeto. E, cara, isso acontecendo aí vai ser muito mais fácil desenvolver, porque eu posso só, sabe, dar a atenção que isso daqui merece, porque é o que eu quero fazer da minha vida, de verdade. E eu vou falar, cara, eu já fiz muita coisa, bicho, eu já trabalhei coisa pra caralho. Já trabalhei, meu, em hotel, já trabalhei em telemarketing, eu já trabalhei com venda, eu já trabalhei, sabe, com engenharia de produção, eu já trabalhei em ONG. Eu já fiz de tudo, cara. Já fui freela de ilustração. Tudo, cara. Tudo eu já fiz alguma coisa. Nunca eu fiquei tão engajado com um trampo quanto com esse projeto. Isso daqui não é um trabalho, tipo, eu não tô ganhando nada com isso. Mas assim, tirando o conhecimento que eu tô aprendendo bastante coisa e algumas habilidades assim que de coisas que eu não gostava que pra mim estão ficando mais fáceis. Provavelmente vocês que viram meu primeiro vídeo devem ter reparado a diferença do meu discurso. Eu iniciei esse projeto falando que, tipo, cara, eu não gosto de falar em público, que eu ainda não gosto. Eu não gosto de dar minha cara a tapa, eu não gosto de me expor e tal, não sei o que lá. Aos poucos eu fui perdendo esse medo. Eu ainda não gosto, mas eu tenho feito cada vez mais. E, inclusive, vocês talvez possam reparar que todos os thumbnails dos vídeos do YouTube, né, que é tipo aquela janelinha pequena que aparece pra vocês quando vocês estão fuçando lá no YouTube, é, era muito padrão até uns 3 ou 4 vídeos anteriores. Aí uma recomendação de um amigo meu que manja bastante do algoritmo aqui, uma pessoa que me aconselha bastante sobre como melhorar o canal, né? Ele recomendou de fazer algumas mudanças. Eu fiz, mas a maior recomendação, não só dele, mas do próprio algoritmo, é falar que, tipo, se você colocar a tua cara fazendo alguma reação, as pessoas vão interagir de uma maneira X, Y, Z. E eu nunca gostei dessa ideia, eu ficava, vai tomar no cu, cara, eu não gosto disso, eu vou fazer diferente e tal, não sei o que lá. E eu percebi uma coisa, que, tipo, isso daí era freio meu, é esquizofrenia minha, implicância minha. Eu falei, quer saber uma porra, foda-se. Eu já me zoo todos os dias, já sou todo lenhado. Cara, eu não tenho como me ajudar, né? Então, o último vídeo que eu fiz, propositalmente, eu botei a minha cara. Eu peguei a pior foto minha que eu encontrei. E eu botei no vídeo, tá ligado? E foda-se. Não quero nem saber, os próximos vão ser pior ainda. Então, se preparem. É isso, é daqui pra baixo. Então, cara, melhorei muito nesse sentido. Eu melhorei minha habilidade de me comunicar. Eu melhorei, não parece pra vocês, mas eu melhorei minha habilidade de organizar, sabe? Tipo, às vezes eu deixava as coisas acumularem muito, ou no meu trabalho, ou aqui. Agora eu consigo equilibrar melhor as coisas. Eu tô anotando mais coisa porque eu esqueço coisa pra caralho. Então, isso tudo tá me dando esse tipo de retorno, sabe? E pra mim isso aqui já é muito importante. E eu poder estar fazendo uma coisa que eu gosto, com o prazer que eu tô tendo, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? É muito divertido. Assim, de verdade. Tanto que tem um grupo de amigos meus, inclusive eles são poucos dos amigos que eu avisei que eu tô fazendo esse projeto. Eu só falei pra, tipo, 5 gato pingado que eu conheço que eu tô fazendo isso daqui. É, E eles acompanham, né, semanalmente, ou quando eu posto aqui e tal. E a gente sempre joga junto. A gente quase que é um ritual nosso jogar toda semana junto alguma coisa e tal, não sei o que lá. Eu não tenho conseguido fazer isso muito ultimamente por conta desse projeto. De tipo, cada vez mais eu tô dedicando mais horas a
preparar e estudar e estruturar o projeto aqui e do que eu tava fazendo ali do demo pra compartilhar com vocês, do que jogar em si. E jogar videogame é o meu maior hobby, essa porra. Então, sabe, até nisso, tipo, tá tendo essa distinção de, cara, eu vou jogar 1 ou 2 horinhas ali de Monster Hunter, que eu tanto gosto, ou eu vou tentar arrumar a porra do modelo 3D ali que não tá andando, sabe? Então, acabo que eu tô tendo essa priorização aqui, porque essa é a seriedade que eu quero levar esse projeto. Então, é isso. Para vocês que são novos aqui, é a primeira vez que vocês estão vendo a minha face, é, eu recomendo vocês olharem lá atrás os vídeos, porque eu explico bastante do processo que eu fiz até aqui. Vocês não vão ver esse tipo de conteúdo aqui agora, possivelmente, né, nessa nova etapa do que eu tô fazendo, pelo menos até eu voltar ou até eu conseguir estar mais sindicalizado produzindo o conteúdo convencional ali da programação e do 3D e tudo mais. Mas eu vou mostrar para vocês, né, o por trás dos bastidores, do como que eu vou conseguir os equipamentos, como que eu vou conseguir o jogo, como que eu vou interagir com as pessoas, porque também vai ser um desafio. Eu faço aula de japonês, não sou bom. Eu sei, eu tirei um certificado, eu tenho o nível de uma criança de 6 anos, então assim, eu vou tentar falar com a galera lá e foda-se, meter o louco mesmo. É, Vai ter rolê zoado também, porque né, não é porque eu sou um nerdola que eu não sou um degenerado. Então eu vou em boteco, eu vou sacudir a roseira, podem contar com isso. Até porque tem uma outra coisa que eu não lembro se eu já comentei aqui com vocês, mas estamos indo nessa viagem, eu e a minha noiva, e a gente vai encontrar com alguns amigos lá. A gente vai encontrar com alguns amigos que são brasileiros, que estão meio que perdidos pelo mundo, a gente vai encontrar com eles lá. E é isso. E se der sorte, a gente vai conhecer mais gente lá, vamos fazer umas coisas bacanas. Tem um grupo de desenvolvedores que eu entrei em contato, que são uns caras assim, mais meio alternativo, assim, que eles são de um nicho muito específico. Eles se colocaram à disposição para conversar comigo, de tipo, fazer meio que uma entrevista, trocar uma ideia assim e tal, que eu também vou fazer esse conteúdo aqui. Eu tenho amigos que já trabalham na área de jogos, que eu também quero conversar com eles. Vou tentar conversar com essa galera e trazer aqui pra vocês. Eu só não sei se vai ser nesse período, mas tipo, eu tô meio que largando as ideias aqui pra vocês, porque eu sou muito aberto também ao que a gente tá fazendo. Então, cara, o que vocês botarem aqui de comentário, eu tô vendo, eu tô acompanhando, eu tento ajustar, tipo, eu vou tentando acertar o caminho na medida que as coisas vão acontecendo. Se vocês tiverem recomendações de coisas que eu não vi, que eu não sei, pode botar aí, pode mandar a mensagem ali no Instagram, no qualquer porra, pode mandar que eu vou olhar, vai chegar até mim. E eu tento responder todo mundo que bota comentários aqui, né? É, e é isso, tipo, eu vou adequando à medida que o projeto tá indo, porque eu não quero que seja uma coisa engessada, sabe? Tipo, eu quero que ele tenha uma finalidade muito clara, eu quero que seja divertido pra mim, em primeiro lugar, e que seja bacana pra vocês também, porque, sendo muito sincero, tipo, eu queria fazer isso tudo na surdina e não avisar pra ninguém, mas o fato de ter essa troca é muito divertido também, cara, porque eu comentei dos meus amigos que a gente joga constantemente e tal, temos gostos semelhantes para algumas coisas, mas para outras a gente não tem. Então, cara, às vezes eu recebo uma sugestão que eu nunca tinha imaginado, sabe? Às vezes a gente discute coisas que eu nunca tinha cogitado. Então isso é muito bacana, isso é muito enriquecedor. E como eu não vou fazer jogo pra mim, eu tenho que gostar, mas eu não vou fazer pra mim, eu vou fazer pra vocês. Eu acho que é muito bom estar perto, sabe? De tipo ter essa troca assim e tal. E apesar das minhas esquizofrenias, eu sou bem acessível. Então, cara, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos ver como as coisas vão acontecer. Eu vou tentar gerar mais conteúdo também fora daqui, porque às vezes tem gente que não tá acessando aqui direto, às vezes aqui é muito longo, né, e faz sentido também. Então, tentar engajar o máximo de pessoas possíveis para ter galera conversando, né, sobre essas coisas. E eu acho que é importante também, né, porque trocar ideia sobre tudo isso com pessoas com, né, cabeça parecida ou gostos parecidos, eu acho isso bem interessante, porque eu particularmente tenho bastante dificuldade em encontrar essas pessoas. Mas eu sei que vocês arrombados estão por aí. E eu acho interessante também ter outras discussões, né? Porque nem tudo é só relacionado a jogo, né? Porque a gente vê, tem várias outras situações que também influenciam, né? O que a gente faz, né? Hoje mesmo eu vejo que tem um monte de cenário político, geográfico, não sei o que afeta isso. Inclusive foi um dos motivos que afetou minha viagem. Essa guerra aí afetou todo o meu cronograma, tudo que eu tinha planejado. É, E eu acho importante ter essas conversas também, sabe? Porque
uma das coisas que eu decidi mesmo de, tipo, bater o pé e falar, cara, eu vou fazer essa porra desse projeto e eu quero ser o maior game dev do sul do mundo, é porque eu vejo muito assim, cara, tem muita empresa gigantesca com 10 mil funcionários que os caras levam 5, 6 anos pra fazer um jogo que custa 500 milhões de dólares e o jogo é uma bosta. E assim, meu, eu que sou um arrombado que não tenho tempo pra fazer nada, tô tentando fazer um jogo aqui sozinho, meu jogo pode ficar uma bosta, mas eu quero que ele melhore. E eu vejo que os caras das empresas grandes não parecem estar muito importados em melhorar. Pra eles parece ser muito, tipo, desovar o negócio, fazer um dinheiro e vazar, sabe? Eu não gosto disso. Tipo, eu quero, sabe? Eu quero resgatar o porquê eu gosto de jogo de videogame. Tipo, pra mim é uma forma de arte, pra mim é entretenimento, pra mim é divertido. E eu nunca imaginava que o processo de criar era tão envolvente assim, sabe? Tipo, eu achava que era mais robótico, não sei explicar muito bem, mas eu fiquei abismado, tipo, eu me apaixonei pelo processo e até uma coisa de, tipo, ter desenvolvido esse demo aqui com vocês, tentado, né, porque ele não tá pronto ainda, é, fazer esse projeto aqui. Cara, eu não gostei do resultado final porque ele não tá dando certo. Mas eu me apaixonei pelo processo. Cara, é muito legal. Então, toda vez que eu revisitar um projeto novo, eu já vou saber que tem coisas que eu preciso pensar lá na frente. E eu falava isso pra vocês, vocês vão ver nos episódios passados ali, quando eu falava do 3D, de tipo, olha, eu escolhi fazer isso aqui no 3D porque é mais rápido, mas eu sei que é uma má prática. Mas como eu tô aprendendo ainda, foda-se. Chegou na parte do 3D agora que eu tô botando ele dentro da engine pra fazer o jogo funcionar, não funciona, porra. Então, assim, cara, um cuidado podre que eu tive lá atrás tá tendo um resultado muito grande, um impacto muito grande agora. Então, todas as vezes que eu for refazer, que eu for refinar, que eu for, sabe, trabalhar com isso de novo, eu vou conseguir fazer melhor. E isso pra mim é um negócio muito massa, porque pra mim isso indica que eu tô aprendendo, que eu tô desenvolvendo, sabe? E isso é muito bacana. Eu me apaixonei pelo processo, gostei muito. Gostei muito de ter essa troca, assim, de conversar com as pessoas, de, tipo, mostrar pra galera o que eu tô fazendo, de não ter esse medo, de não ter essa vergonha, de não ser gado, otário, abestalhado. Dar a cara a tapa mesmo, sabe? Tipo, meu irmão, foda-se, eu tô fazendo, é isso, paciência. Se você não gostou, paciência. Se você gostou, ótimo. E a vida que segue. E como eu quero fazer isso mesmo, eu tenho que dar a cara a tapa, velho. Foda-se, a gente vai fazer as coisas do jeito que dá. Tô me esforçando muito pra melhorar, vou melhorar cada vez mais. Vou tentar criar conteúdo mais interessante possível aqui. É, eu tô me divertindo muito fazendo essas coisas. Eu quero fazer tudo junto com vocês. Eu tô fazendo sozinho aqui desse lado só da tela, mas a colaboração de vocês ajuda bastante. É, isso daqui é um processo colaborativo. É, e é isso. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizado. Infelizmente, o resultado que eu tinha previsto não foi o que eu consegui fazer, né? Então eu tô me cobrando muito ainda. Mas eu não quero falar isso com um tom de derrota, mas como um tom de, porra, eu tenho que melhorar. E eu não vou largar esse negócio, né? Eu não vou largar essa porra do projeto que a gente tem ali engavetado, porque eu gostei muito. Ele merece uma atençãozinha, assim. Ele merece um talento. E, e é isso. A minha ambição é essa. A minha missão é essa. O projeto continua seguindo. É, por enquanto, eu vou focar mais agora nessa questão do conteúdo lá do Japão. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês acompanhem, eu espero que seja muito divertido, que seja tão divertido pra vocês quanto é pra mim. E, e eu vou tentar fazer algumas coisas adicionais também, né, pra incluir vocês mais ainda. De, eu não sei, eu pensei, tem algumas pessoas aqui que estão desde o começo. Eu vou tentar não, eu vou trazer um brindezinho da viagem e fazer algum sorteio, alguma coisa aqui pra vocês que estão desde o começo, de mandar alguma tralha aí pra vocês. A minha ideia, na realidade, era um passo maior ainda, que tipo, eu queria comprar uma impressora 3D para imprimir alguns dos personagens aqui e fazer alguma coisa bacana assim, mas em função do tempo não vai dar. Mas no futuro a gente vai fazer alguma coisa semelhante. Que mais? Deixa eu ver, eu tenho uma lista aqui com as coisas que eu tenho que falar. Quest, viagem, tá bom, já foi. Ok, eu acho que tudo que a gente tinha para falar hoje foi falado. Ahn, eu vou tentar utilizar mais alguns recursos do YouTube, de marketing, enfim, para tentar engajar mais com as pessoas, porque eu acho que a gente consegue um grupo maior de gente aqui conversando e falando. E eu acho que, tipo, pra mim uma coisa que não era
sendo muito sincero, não era tão importante quando eu comecei o projeto, mas a partir do momento que ele vai avançando, eu percebi a importância disso. Essa comunidade, tipo, essa galera junto, porque não é só a ideia de vocês trocarem comigo, mas é a ideia de vocês saberem que, tipo, cara, todo mundo que tá ali junto com vocês tem uma cabeça parecida, sabe? Que a gente, todo mundo é errado junto. Então, eu acho isso muito legal. E eu posso falar que, tipo, a ideia, o pontapé inicial desse projeto todo foi o fato de eu me sentir muito deslocado em relação, assim, tipo, aos grupos que eu sempre fiz parte. E eu tenho vários grupos de amigos que são nerdola e o cacete, mas, assim, eu via que, tipo, cara, eu só tava incluído neles. Mas se eu tava em qualquer outro lugar, assim, eu ficava, tipo, muito fora d'água. Eu ficava me sentindo muito, sabe, muito zoado. Então eu percebi que, cara, mas eu sei que tem gente parecida lá fora. Tipo, eu sei que tem outras pessoas que têm o mesmo gosto, ou parecido, ou pior, ou melhor, enfim, mas tipo, a galera que quer a mesma coisa. E eu acho que essas pessoas deviam estar falando junto, porque, porra, quando lançarem um jogo bosta, como esse que eu estou lançando, a galera tem que falar que é uma bosta e tem que arrumar, e tem que melhorar. Tipo, tem que ter essa cobrança. A gente tem que ser mais exigente com isso, sabe? Então eu quero ter essa exigência comigo, com o que eu faço, com o que eu entrego. E eu sou muito claro, tipo, eu não tento esconder as coisas. Agora eu cheguei num ponto que eu travei, eu não sei o que fazer. E eu fui acionar toda a inteligência artificial que eu encontrei, sabe? É, não encontrei solução ainda. Então, assim, eu não vou ficar aqui pegando uma solução oculta e falar que não, fui eu que fiz. Até a primeira versão que eu tava fazendo ali do jogo, que talvez eu tenha que resgatar pra poder compartilhar com vocês, eu comentei que, tipo, eu tô me baseando nos vídeos de um cara que fez uma coisa parecida e eu tô meio que copiando o que ele fez e ajustando pra gente. Então, assim, eu não mascaro as coisas, porque não é ideia fazer isso. Tipo, eu quero ter uma conversa honesta, eu quero aprender porque eu quero ser julgado pelas minhas habilidades, pelas minhas capacidades ou pela falta delas, né? Então eu acho que tem que ser muito justo, tem que ser muito aberto. É isso. Então eu também vou colocar algumas enquetes aqui, eu espero que vocês respondam para ver se o tipo de conteúdo é mais longo, é menos. Enfim, a gente vai ter uma conversa que eu vou estreitando os laços aí com vocês. E, e é isso, gente. A gente provavelmente só vai se falar semana que vem. Talvez seja um compilado aí dos altos e baixos da viagem. Domingo, tudo indica que eu já estarei lá. Tô ansioso pra caralho. Tô muito feliz. E, e é isso, gente. Eu queria encerrar aqui agradecendo de verdade. Tipo, de verdade agradecer vocês que estão aqui, vocês que acompanham. É, Cara, isso é muito legal. Isso é muito massa. Isso é muito massa. E assim, se eu tiver um recado final, além do meu agradecimento, meu, se tem alguma coisa que vocês querem fazer, que vocês têm vontade de fazer, faz essa porra, velho. Faz essa porra, porque eu fiquei. De verdade, agora eu fico indignado que eu esperei 15 anos pra eu começar a me envolver com isso de verdade. Eu podia já ser o maior game dev do sul do mundo, tá ligado? Então, assim, não perco tempo não. Vamos fazer essas paradas. Metam ficha, metam o pé. E contem comigo que eu tô aqui pra vocês também. Vocês botam pra fuder. Já tiveram pessoas aqui que deram sugestões de coisa pra fazer no jogo, de fazer parceria e colaboração, enfim. Meu, eu não tenho canela pra isso ainda, mas eu vi, eu sei. Então, assim, vocês não foram esquecidos. Sei que eu respondi todo mundo, mas assim, cara, quando isso daqui tiver mais corpo, com certeza, a gente vai se ajudar, a gente vai se aproximando mais ainda. E, e é isso. Galera, muitíssimo, muitíssimo obrigado. E, e é isso, a gente se vê no Japão, cara. Falou, valeu.